Olhe bem, preste atenção, vai começar. E o que começou com um balé se transformou num show à parte, no show da vida. Cara de novidade, futuro, as aberturas do Fantástico. A gente reuniu todas para você. E vamos apresentar também uma entrevista de Pedro Bial com Hans Donner, o mago que criou algumas dessas aberturas inesquecíveis com tecnologia e paixão. Olhe bem, preste atenção. Nós temos mágicas para fazer, assim a vida ali pra ver. Milhares de sonhos, só para sonhar, milhares que não se pode tocar. Qualquer emoção agita o mundo. Riso, piado, mestre. Sexo, sem ele o mundo não cresce. Guerra, pra matar e morrer. Amor, que ensina a viver. Foguete no espaço, no mundo infinito, provando que tudo não passa de um mito. É fantástico, da idade da pedra ao homem de plástico, o show da vida. É fantástico, da idade da pedra ao homem de plástico, o show da vida. É fantástico, da idade da pedra ao homem de plástico, o show da vida. É fantástico, da idade da pedra ao homem de plástico, o show da vida. É fantástico, da idade da pedra ao homem de plástico, o show da vida. É fantástico. Olhe bem, preste atenção, nada na mão nesta também. Nós temos mágicas para fazer, assim a vida ali pra
É fantástico. Olhe bem, preste atenção. Pensa também. Nós temos mágicas para fazer. Assim a vida é pra
Durante vários anos havia sempre uma grande expectativa pela nova abertura do Fantástico. Na realidade, o show de atrações do Fantástico começava literalmente pela abertura. E o virtuosismo visual dessas peças ficou para sempre associado a um nome, Hans Donner. Hans, qual foi a sua primeira experiência com o Fantástico? Como espectador ou como artista? Ela foi literalmente fantástica. Foi em 1974, quando eu saí lá da Europa, o pessoal achava, puxa, mas você é louco, você vai lá para o Brasil, só tem bananas e macacos. E eu tinha prometido minha mãe de ir tentar achar um emprego e voltasse para legalizar minha vida depois definitiva no Brasil, se conseguiria um emprego. No hotel onde fiquei hospedado, os primeiros 20 dias, aqui no Rio, no Flamengo, nesse lugar, no hall, tinha uma televisão. E antes que me levaram para a sala do Walter, o Todo-Poderoso, que praticamente abriu a porta para o meu paraíso, na hora que passei no hall, eu vi umas coisas preto e branco, uma bagunça, um monte de gente correndo, com fitas, máscaras. O show da vida é fantástico! Aí eu olhava e falei, que confusão visual é essa aí? Jamais, Pedro, podia imaginar, sonhar um dia cuidar dessa televisão e deste produto dentro dessa televisão. E a abertura do Fantástico, a primeira. Qual foi o primeiro ano que você assinou? O dia que Boni me chamou para fazer a primeira abertura foi em 1982, 7 anos depois que eu tinha trazido a marca da Globo, que tinha iniciado meu paraíso aqui no Brasil. E eu estava com o desafio da seguinte maneira, ele falou, olha, Hans, cuida do visual do Fantástico. E eu levei o Newton, que trabalhou 28 anos comigo, era já 10 anos antes que eu cheguei aqui, e nós fomos comer um sanduíche aqui no outro lado da rua, na rua Fomartius. E eu falava com o Newton, puxa vida, agora vamos fazer uma abertura de 2 minutos para um programa tão importante quanto o Fantástico. E a primeira coisa que eu falei, quem sabe se nós usamos uma esfera, quem sabe uma pirâmide, um cone, e que se nós cortamos isso em fatias? O que vai dar? Vai dar anéis. E se essas bolas cortadas, esses anéis se juntam e formam palcos? Nós sonhamos, sem pensar se isso seria possível fazer. Se teria os recursos para realizar. Os recursos, mas era sempre assim. Sempre viajamos no máximo de liberdade criativa e depois fomos atrás dos recursos. Quando eu cheguei no Maracanãzinho, eu vi aqueles caminhões da transmissão da Fórmula 1, daqueles grandes eventos, eu morri de medo. Eu queria voltar para a Áustria, para minha mãe, para dentro da minha mãe de preferência, porque era grande demais. Eu assumi um projeto que eu vi que eu não tinha gabarito para isso. E mais ainda, quando entramos e percebemos que as imagens que foram geradas por centenas de mil dólares lá nos Estados Unidos e as pirâmides construídas no Maracanãzinho estavam não se casando, foi um desastre total. Porque, literalmente, eu tenho ainda as imagens gravadas, os fotógrafos fotografando a reação do meu rosto desse desastre acontecer. Imediatamente se espalhou essa história. Imediatamente a autodiretoria aqui na Lopes Quinta sabia que estava dando tudo errado. Era muito dinheiro envolvido, eu só sabia de uma coisa, tinha que inventar para salvar a pátria. E a salvação foi o seguinte, em lugar de botar todo mundo nas plataformas, gravando junto, dançando junto, nós decidimos colocar todos em etapas, gravados no chão, e compensar na altura da câmera para fingir as pessoas que estavam mais alto, tinham um ângulo diferente de câmera, e nós ficamos obrigados a fazer pelo menos 10 vezes mais o trabalho, tanto nosso quanto dos dançarinos. Agora, o mais incrível foi o seguinte, que esse trabalho naquela época, em 1982 para 83, era impossível de dar certo se não tivesse chegado uma máquina especial. Tecnicamente, não era possível fazer tantas inserções, porque você teria que inserir um grupo de pessoas, copiar, pegar essa cópia, inserir as próximas,
copiar e inserir os próximos. E naquela época, qualquer segunda, a quinta, sexta geração, a imagem não tinha mais qualidade. E numa situação de sorriso de desespero, comendo uma pizza lá em Ipanema, o Dias falou, eu tenho a salvação. A máquina se chama BVX-30, só existe no Japão e ela vai salvar nossa pátria. Por quê? É uma máquina que era capaz de restaurar, em cada geração que se passava, restaurava a qualidade. E a abertura foi salva por uma máquina que nasceu poucos meses antes e que era literalmente o salvador da pátria na nossa situação que vivemos. Mas a abertura em si, e as pessoas, os sofrimentos, o limite que eu levava, os coreógrafos, os dançarinos, eu me lembro, eles saíram da gravação batendo na esquina, todo mundo começou a se envolver em acidentes, era uma coisa impressionante. Mas a determinação nossa, a vontade de fazer essas pirâmides, esses cones, virar palcos para a coreografia e para a dança, com corpos maravilhosos de mulheres brasileiras, era tão grande que nós fomos ao limite que eu nem imaginava que era. Por quê? Quando você vai ao limite, as coisas mais incríveis acontecem. É difícil de acreditar, mas um dia, anos depois, eu fui para um jantar e estava uma pessoa numa cadeira de roda. E aí, depois de um tempo, ele veio me falar uma história que eu acredito que era verdade. Muitos podem acreditar que não existe isso. Mas ele falou, Hans, quando você cortou aquela pirâmide, você quase morreu. Eu falei, mas por quê? Ele falou, você mexeu e cortou uma forma milenar com muita energia. Eu cortei uma pirâmide. E eu só fui salvo pelas palavras dessa pessoa, que é muito místico, que entende muito desse universo, desse lado, que ele falou, a minha salvação, depois de tudo que deu de problemas, de separações, de acidentes, de pessoas saindo do estúdio, foi de ter usado luz. Eu usei luz e cor. Eu usei intuitivamente, sem saber nem nada disso, eu usei o arco-íris. E o arco-íris fez, provavelmente, salvar a minha vida para continuar a viver e fazer outras aberturas do Fantástico. Curti a minha vida como poucos, porque tinha o privilégio de sair de lá e encontrar o melhor emprego do mundo para fazer esse tipo de trabalho, virar escola no mundo inteiro. Então, para mim, com certeza, a pirâmide, a abertura do Fantástico, dessas formas geométricas, misturando com o que o Brasil tem de mais incrível, humano, dança, ritmo, beleza, mulher, foi o trabalho provavelmente mais importante de televisão que eu fiz até hoje. Quando o Boni me chamou, depois de 4 anos, a pirâmide com sucesso no ar, ele me pediu para fazer a nova abertura. E com a minha equipe chegamos à seguinte conclusão. Em lugar de usar formas geométricas, pirâmides, etc., vamos usar que tem de mais incrível que o homem fez no mundo, como cenário. As próprias pirâmides, Muralha da China, Taj Mahal, todos os marcos incríveis do mundo. E Boni topou. Eu comecei a fazer o roteiro com a equipe para viajar durante 35 dias, rodando o mundo e captando o fundo desses cenários, onde depois iriam inserir as pessoas de novo dançando, com novo figurino, com novo design. Faltaram 3 dias para embarque, o Boni me chama. Aí chega na sala e ele falou, Hans, aquela ideia maravilhosa do pessoal voando de um lugar para outro, dançando nos lugares, eu pensei hoje de manhã, mas eu pensei que ficou muito com uma conotação de marcos turísticos. E Fantástico não é um show de turismo. Ele falou, não fica triste, pensa numa outra ideia, tenta achar um outro caminho. E voltei um dia seguinte para a sala do Boni e falei, Boni, pensa agora em lugar dos marcos que o homem fez, que Deus fez de mais bonito no mundo. Uma geleira. Geleiras, as formações de cálcio na Turquia,
todas as dunas da Saara, todas as paisagens, e nós começamos a marcar a próxima viagem. Daí eu pensei, puxa, mas se eu chego no Alasca e o sol não está bom, como é que eu já vou marcar um roteiro no mundo inteiro para chegar lá na Austrália para captar uma outra beleza de lá? E nesse instante eu falei, eu já tinha feito os prédios saindo do chão, selva de pedra, eu já tinha alguma experiência de fazer alguns maquetes de efeitos especiais. Eu falei, por que em lugar de viajar pelo mundo, inseguro pelo tempo, por que não fazemos isso em casa, aqui no Rio? Voltei para a sala do Boni e falei, Boni, você imagina as paisagens mais lindas do mundo, só que tudo feito no Rio de Janeiro. Ele olhou para mim e falou, incrível, faz. E aí veio outro desafio, com quem fazer. Um sul-africano, que é craque de velejar, chegou no Rio de Janeiro. Eu tinha um barco naquela época, lá no Santos Dumont, na Marina da Glória, e colocou o barco dele do lado do meu. E quando tinha que abastecer para continuar a viagem, para levar por um bom dinheiro o barco para os Estados Unidos, ele viu uma televisão num outro barco e viu uma abertura. E quando ele perguntou, mas quem faz isso? Ele falou, é um cara assim, na Globo, etc, etc. Ele foi atrás. Pedro, ele chegou no dia exato, bateu na minha porta, abriu um portfólio onde eu vi montanhas que eu nunca tinha visto em maquete, dunas que eu nunca tinha visto em maquete, e eu falei para ele, olha, esse barco, você vai arrumar alguém que vai velejar ele para lá, porque você vai ser meu. Ele conseguiu arrumar um velejador, ficou 9 meses trabalhando comigo para fazer a abertura do Fantástico. Que história incrível. Sean Pritchard, ele aparece em todos os making-offs. Ele cava comigo lá as linhas das dunas. Ele fez de início até o fim todo esse projeto comigo. Mas, de novo, chegou um ponto crucial. Igual a pirâmide no Maracanãzinho. Vai ou racha. Houve um menino, um estudante de design na Escandinávia. Ele viu um programa de 1 hora da história da minha vida. Ele viu a pirâmide, ele viu a abertura do Fantástico e enlouqueceu. Ele pegou o avião e chegou no Rio de Janeiro. As pessoas me procuram assim, ficam fascinados e aparecem. Eu trato muito bem as pessoas porque me lembro como era importante que alguém me desse a mão para o meu paraíso acontecer. Eu viro amigo das pessoas. Ele era jovem, ele tinha 26, 27 anos, estudante, acabou de se formar em design. Voltou para a Escandinávia e eu era o ídolo dele. A seguinte situação no Rio de Janeiro. Nós, depois que construímos todos aqueles cenários, todos gravamos as pessoas, tentamos colocar as pessoas no tamanho que tinha que ter sobre as dunas. Isso dentro do estúdio do Herbert Richards, na Tijuca. E a câmera, que abrindo o zoom, eu não conseguia distância suficiente para as pessoas para dar a ideia de que aquelas dunas eram gigantes. Era feito por Deus. Não tinha solução? Não tinha solução. O projeto estava morto. Eu, como iria dizer isso para o Boni no meio do caminho. Mike chegou nesse instante, lá da Escandinávia, e me viu arrancar os últimos cabelos. Estava sem solução essa abertura. Ele olhou para mim, ele falou, Hans, tem um telefone aqui que eu possa ligar para a Inglaterra? Eu estou aqui no Brasil, do lado do Hans Donner, que tem um projeto que só vocês conseguem realizar para ele. Vocês fazem, sem custos. 3 dias depois eu estava em Londres, fazendo a finalização da abertura, para que as pessoas ficassem naqueles canyons, elas ficaram pequenininho lá atrás, com definição, por causa de um menino que viu a pirâmide anos antes, que virou meu fã e que veio para me ajudar. Que genial essa história. Fantástico, né? Mas eu queria que você elegesse 1 ou 2 histórias da reação do público ao virtuosismo das aberturas do Fantástico, seja no Brasil ou no exterior, que você já viveu. Eu tenho uma que é muito linda, que em 1985 eu fui convidado a fazer uma palestra em Dallas, em Texas, que é uma reunião anual
anual, onde os designers, todos os designers da televisão americana se encontram. E naquela época eu levei um susto quando eu cheguei lá, eu era o principal locutor. Todos lá descrentes que poderia pintar um trabalho como a pirâmide. E olha o que aconteceu. 2 reações incríveis. Depois, não era só a abertura do Fantástico, era o Jô Soares com aquelas brincadeiras, a mulher saindo da banana. E aí entraram depois em filas para pedir autógrafo. Eu fiquei tão sem graça que de uma hora para outra eu olhei para lado, na fila, era o Papa do design da televisão americana que pediu um autógrafo. Mas não parou aí, não. Eu virei tema de uma escola de samba. Você imagina um gringo, eu fui o primeiro gringo, não no Rio, mas em São Paulo, na Mocidade Alegre, o primeiro gringo que virou tema de uma escola de samba. E o gringo ainda, que não é nada gringo, que é muito brasileiro, podia criar seu próprio enredo, desenhar seu próprio enredo. Eu tinha um carro lá, eu tinha 2 carros, um remetendo às pirâmides e a outra com o rosto da Isadora, tamanho gigante, com as pessoas com a água em movimento, fazendo uma referência à abertura do Fantástico. Você imagina como eu podia sonhar, transportar, depois que foi ao ar, integrar a história da minha vida. Então, são coisas que eu não tenho nem palavras, não tenho nem como te dizer, porque eu me sinto pequeno demais para receber tantas coisas através dessa comunicação. Eu acho que a magia que rege esses trabalhos é mais incrível do que o resultado do trabalho. Porque o trabalho sempre tem, para mim, certas limitações, certas imperfeições. Mas a magia que Deus faz conosco, isso não tem computador, não tem desenho, não tem nada que chegue perto.